É a gravação. Vamos lá, Cirizinha. A palavra é Vamos sua. lá. Boa noite. Seguindo aqui nosso modo de cardiologia, né, das aulas dos residentes, para os residentes de terapia intensiva do Hospital Metropolitano Célio de Castro. Hoje nós temos uma convidada querida da casa também, Flávia Machado. Flávia é cardiologista, ecocardiografista, tem mestrado pela Santa Casa e é professora de cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas, é cardiografista do Hospital Horizonte, e do Hospital Metropolitano Célio de Castro. Flávio, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite, né? Falar sobre um tema, igual você mesmo disse, extenso, complexo, mas que tem uma interface importante aqui, com a terapia intensiva, né? Da cardiologia com a terapia intensiva, e ninguém melhor do que você para falar sobre esse tema, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, a palavra é sua, aproveitem, viu, meninas? Obrigada, Denise, obrigado, Luiz, obrigada aí a todos pela presença e pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu adoro, que é valvulopatias, mas realmente é um assunto extenso e a gente já vai direto ao ponto para a gente ganhar tempo aqui. Então vamos lá. Então, vamos lembrar primeiro a anatomia, né? A gente tem as principais válvulas aqui do coração, as quatro, né? Válvula mitral, válvula aórtica, válvula pulmonar e válvula tricúspide. Aqui do lado esquerdo, válvula mitral e válvula aórtica. Átrio esquerdo passa pela válvula mitral, ventrículo esquerdo e sai pela válvula aórtica para a aorta, né? E aqui do lado direito, a gente tem a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Então, o sangue volta dos pulmões pelas veias pulmonares, passa pela válvula tricúspide e do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, para voltar para o pulmão. E aí, a gente tem que lembrar é que as válvulas, a gente fala assim, tricúspide, uma só a tricúspide tem três cúspides, mas não é verdade. Todas têm três cúspides, com exceção da mitral, que são só duas, que é o folheto anterior e o folheto posterior. A válvula aórtica tricúspide, em algumas situações ela pode ser bicúspide, mas na maioria das vezes ela é tricúspide. A pulmonar também, e a tricúspide, o próprio nome já diz. As principais patologias que a gente tem são as insuficiências e as estenoses. As insuficiências, a dificuldade da válvula fechar adequadamente, e as estenoses, uma dificuldade da válvula abrir adequadamente. Quais que a gente vê mais no dia a dia? São as insuficiências mitral e aórtica e as estenoses mitral e aórtica. Então, são patologias mais de câmaras esquerdas, que serão o foco aqui da nossa aula, porque é um assunto muito extenso, não dava para a gente falar tudo. Então, eu vou falar das que a gente vê com mais frequência e das mais importantes, inclusive do ponto de vista de tratamento. O que Entendi. causa um problema valvar? Quais são as etiologias, né, dessas doenças valvares? Degeneração senil, então a gente sabe que o envelhecimento da população tem causado muita estenose aórtica, a própria estenose mitral por calcificação do anel, doença reumática ainda muito frequente, principalmente aqui no Brasil, endocardite, né, a gente vê lá no hospital, vira e mexe um caso de endocardite, já vi lá no hospital endocardite por droga, né, endovenosa, então assim, marca-passo, e o próprio tempo prolongado em CTI, vocês mais que ninguém sabem disso, aumenta a chance de endocardite ali, por ser um paciente muito invasivo, né, muito invadido. Né? Então, a gente acaba correndo um maior risco de endocardite. E alterações congênitas. Então, às vezes, o paciente tem uma válvula aórtica bicúspide, uma válvula mitral em paraquedas, estenose pulmonar, uma anomalia de Ebstein. Então, vira e mexe, aparece alteração congênita, inclusive em paciente adulto, né? Que essas doenças cada vez mais chegam à idade adulta ou foram operados e estão ali no pós-operatório tardio de doença congênita. O prolapso, que a gente também vê muito, doenças do colágeno, né? Então, a gente sabe que Marfan, doenças reumatológicas podem gerar doença valvar, degeneração mixomatosa, síndromes carcinoides, né? Secundária, uma insuficiência cardíaca, uma dilatação das câmeras direita, esquerda, pode deixar uma regurgitação valvar ali, ou a própria isquemia. Então, lembrando aqui, vocês que cada dia mais vocês estão ali à beira-leito fazendo um tórax cardiovascular, né? Vamos lembrar aqui do coração, né? Então, esse é o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a aorta, a válvula aórtica está aqui, e aqui a válvula mitral. Então, vamos ver aqui. Esse vídeo não está passando. A válvula reumática tem uma característica peculiar, que ela abre fazendo um joelho, ela dobra, né? Então, a abertura indômia, esse aqui, é uma válvula mais espessada e o folheto posterior é um folheto mais fixo. Ah, mas a gente não vai saber isso, mas a gente sabe que não está normal. Tá bom, né?
o que é importante a gente saber aqui nesse contexto é saber que tem uma alteração valvar. Não é uma válvula mitral normal. O prolapso, né, que a gente vê entrando, né, a gente faz uma linha aqui imaginária na válvula mitral e ela tem que entrar 2 milímetros, tem que estar espessada, tem alguns critérios para a gente fechar diagnóstico de mitral. Mas a gente também olha e vê que não é uma válvula normal, é uma válvula que está mais espessada, que realmente faz o movimento sistólico posterior, então que a gente tem que ficar de olho. Uma válvula bicúspide, então, geralmente, como a gente já disse, ela é tricúspide, que é essa situação aqui, ó. A gente vê aqui abrindo 3 cúspides, 1, 2, 3, e essa é uma válvula aórtica bicúspide, que eu tenho 1, 2. Então, isso é uma alteração congênita, que a gente também pode ver ali a beira-leito e chamar atenção para algumas situações, né, de cardiopatia congênita. Mas o mais importante de tudo é a quantificação, é o grau da disfunção valvar. Ela é leve, ela é moderada, ela é importante? E, sendo assim, meu paciente é sintomático? Porque às vezes ele tem um prolapso, mas ele é assintomático, ele não tem nada, um prolapso discreto, uma regurgitação leve, né? Então, não me preocupa. Mas, às vezes, ele tem dispneia, ele não consegue andar dois quarteirões plano. Então, isso faz toda a diferença, inclusive do ponto de vista de tratamento. Ele tem dor no peito, ele já teve uma síncope, não, ele está evoluindo com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Então, isso vai ser o essencial. Então, eu coloquei um exemplo aqui do que a gente vê. Uma regurgitação tricúspide, então esse azulzinho aqui voltando mínimo, que quase todo mundo tem, e essa regurgitação tricúspide, que é esse todo aqui de regurgitação tricúspide. Então, isso é muito diferente disso. E, além disso, eu vejo aqui um ventrículo normal, pequeno, ventrículo direito, e aqui eu vejo um ventrículo dilatado, aumentado, com átrio direito também aumentado. Então, além de eu ter uma regurgitação mais significativa, eu ainda tenho uma repercussão em câmeras direitas. Isso é o que faz sentido em valvopatia. É o grau, a quantificação, a repercussão que aquela patologia valvar dá no coração, nas câmaras direitas ou esquerdas, e os sintomas que isso está levando para a gente poder direcionar o tratamento. Então, vamos entrar mais especificamente na válvula mitral agora. Como a gente já falou, ela tem o folheto anterior e o folheto posterior. Ela é presa, né, ao ventrículo através das cordoalhas tendíneas e dos músculos papilares. Às vezes, o paciente que teve uma dor torácica está evoluindo mal, está evoluindo com dispneia ali no CTI. A gente suspeita que pode ter sido uma síndrome coronariana aguda. E aí a gente vê uma insuficiência mitral aguda, com um átrio pequeno, né, e isso fala a favor de ser uma insuficiência mitral aguda, a gente pode pensar que foi um infarto que teve acometimento desse aparato subvalvar, ou está gerando aquela insuficiência mitral ali secundária a um infarto, a uma síndrome coronariana aguda ali no momento. Já a estenose mitral, a gente vê que a mitral, uma área normal, né? E aqui uma área estenosada. Olha como o orifício aqui é bem pequenininho. Então, no Brasil e nos países em desenvolvimento, a febre reumática ainda é a principal causa de estenose mitral. Já nos países desenvolvidos, né, a gente tem visto mais estenose mitral por conta de calcificação do anel mitral. Mas aqui no Brasil a gente também vê, né? Com o envelhecimento da população, a gente tem visto cada vez mais uma calcificação ali do anel valvar que vai crescendo e acaba pegando os folhetos e diminuindo a área valvar ali. O que eu vejo na insuficiência mitral de exame físico? Então, aquele facies mitralis, às vezes o que chama atenção não é propriamente um sopro, né? O que vai chamar atenção ali é um estalido de abertura ou uma alteração da fonese das bulhas, porque o sopro é geralmente um sopro difícil de ouvir, porque ele é um sopro de baixa frequência, tem que rodar o estetoscópio para ver se chama atenção ali no foco mitral, esse ruflar, né, que a gente fala. Então, a gente consegue ver no paciente com ritmo sinusal aquele reforço pré-sistólico e principalmente essa alteração de fonese. E aí isso é um alerta para a gente poder lembrar de rodar o estetoscópio e avaliar se eu tenho um sopro ali fora do pulso, né, que é um som diastólico, que aumenta com a baixa frequência, né, quando eu rodo o esteto. Além disso, o paciente vai evoluir com sinais de congestão pulmonar, insuficiência de câmara direita já quando tem uma hipertensão pulmonar mais significativa. Às vezes também com uma insuficiência tricúspide associada pelo próprio aumento da pressão ali nas câmaras direitas.
Então, essa é a tradicional face mitralis, nariz fino, manchas rosas, púrpuras no rosto, devido ao baixo débito e à vasoconstrição periférica. Claro que eu vejo isso aqui numa estenose mitral mais avançada, né? Numa estenose leve, provavelmente o paciente não vai ter essa evolução. Tive uma paciente no Santa Casa que ela era desse jeito. A gente batia o olho nela, ela era rosinha, bochechinha rosinha, e ela era uma típica estenose mitral. Eu lembro que eu guardei o raio-x dela, porque ela tinha todas as alterações de estenose mitral reumática. Quais são elas, né? Um eletro com sinais de sobrecarga de câmaras de átrio esquerdo e também de câmaras direitas, e que pode evoluir com fibrilação atrial. Então, esse é o eletro, né? Eu não vou aprofundar aqui, mas um eletro que chama atenção ali, aquela onda P mais articulada, ali, mais negativa em V1, que a gente pode calcular aquele índice de Morris, e ela é bífida, né, que a gente fala, com sinais de sobrecarga aqui dos dois átrios, tanto do direito quanto do esquerdo. Além disso, pode chamar atenção é esse crescimento do ventrículo direito, por aumento da pressão e da sobrecarga pressórica à direita, uma R ampla em V1, e a fibrilação atrial, tão frequente aí no nosso dia a dia. O raio-x vai mostrar geralmente um índice cardiotorácico normal, mas um sinal da bailarina, né, que é aquela elevação do bronquifronte esquerda, do duplo contorno atrial à direita, com o quarto arco da silhueta cardíaca, além de ser um raio-x bem congesto. Um raio-x típico, né, duplo contorno, sinal da bailarina, que não está dando para ver direito, mas é um bronquifronte mais em pé, assim, e congestão pulmonar. A estenose mitral, a gente faz vários cálculos, né, para avaliar, para quantificar a área valvar mitral. E aí, antigamente, a gente considerava importante quando ela era abaixo de 1, e hoje a gente aumentou esse valor para 1,5. Então, quando tem uma área valvar abaixo de 1,5, eu já tenho uma estenose mitral significativa, importante. E quando eu tenho um gradiente médio, acima de 10. Além disso, se eu tiver uma SAP, uma pressão na pulmonar acima de 50 em repouso, é sinal de uma estenose mitral importante. E se tiver acima de 60 no esforço. Essa tabela é uma tabela antiga ainda, que considera importante abaixo de 1, mas não é o caso. Atualmente a gente usa 1,5 e o gradiente médio acima de 10. Mas o mais importante de tudo, quais são os passos diante de uma estenose mitral? Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de conduzir esse paciente com doença valvar. Mas não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver durante a aula que tudo se baseia nesses passos. E são bem parecidos. Então, primeiro a gente vê se é importante mesmo. Então, geralmente isso é feito a partir do ecocardiograma, né? A partir de vários cálculos. Então, eu falo, tudo que tem muito cálculo não tem nada perfeito. Então, você tem que ir associando mesmo, né? Os valores que você está encontrando com a clínica do paciente para poder chegar à conclusão se aquele paciente é sintomático e se ele é cirúrgico ou não. Então, eu falo, quando chega um paciente com doença valvar, porque eu estou na dúvida se é moderado ou importante, eu vou muito pelo sintoma, para me ajudar a definir ali o que eu vou fazer com aquele paciente. Porque naquele momento que eu estou fazendo o ecocardiograma, eu estou definindo se ele é cirúrgico ou não. Estou definindo se eu vou mandar ele para cirurgia. Então, doença valvar é um exame que a gente tem que fazer com muito cuidado e associando com a clínica. Se você fizer só pelos valores, se eu fizer 10 vezes, eu vou encontrar 10 valores diferentes. Então, não adianta só o número, porque vocês vão ver que a gente faz várias medidas que nenhum é perfeito. Você tem que associar muitas vezes à clínica. E é isso que a gente faz. Primeiro, a gente avalia através dos cálculos se é importante mesmo, se a doença valvar é importante, qual que é a etiologia, porque isso muda o tratamento. É reumática, se for reumática, tem que prescrever um bezetacil, né, ali para o paciente de 21 e 21 dias. Se for degenerativa, não. Se for alguma causa rara, né, que está causando aquela estenose. Então, meu paciente tem sintoma, ele cansa para fazer o quê? Aí ele fala, não, não canso não, mas ele não faz nada. Então, isso faz toda a diferença. Eu tenho que correr atrás da dispneia dele. Você cansa para andar 2 lances, subir 2 lances de escada? Não, é tranquilo. Você cansa para tomar banho? Canso, né? Então, assim, já é um paciente que me preocupa. Você cansa para comer? Um paciente que não consegue, que ele tem que parar durante o almoço, porque ele está com uma dispneia bem significativa. E aí, isso vai definir tudo. Então, se ele está tendo essa dispneia mais significativa e tem uma estenose importante, eu já vou ter que fazer algum tipo de intervenção. E hoje a gente tem vários tipos, né? Não é só troca. Então, a gente vai ter alguns tipos de acordo com a etiologia, principalmente.
Ele não está sintomático, mas ele tem outros complicadores. Ele já tem uma hipertensão pulmonar mais significativa, ou ele teve uma fibrilação de início recente. Se sim, eu já posso avaliar alguma intervenção para o meu paciente. Agora, se ele não cansa, está importante ali, mas ele é assintomático, mas é sintomático de verdade, não é aquele paciente que foi se limitando para não cansar. Então, às vezes, isso é difícil da gente definir. Isso eu devo seguir individualizado, geralmente repetir o ECA 6 meses, 1 ano, de acordo com cada paciente. Além disso, então, a gente pode fazer valvoplastia por catéter balão, né, que é na hemodinâmica, principalmente no paciente com etiologia reumática, e isso aí vai depender do score ecocardiográfico, quando ele tiver score de bloco, o índice, né, que vai avaliar ali o aparato subvalvar, as calcificações, que isso aqui nada mais é do que avaliar se o paciente vai ficar bem, né, ele vai ficar bem ali se eu for lá e dilatar, ou não, ele vai evoluir mal, já tem uma insuficiência mais significativa, não deve indicar valvoplastia, deve indicar troca, né? E tem que avaliar também se ele tem alguma contraindicação ao catéter. Então, a gente faz um transesofágico para avaliar trombo em apêndice, ver se ele já tem insuficiência mitral moderada, porque que eu vou fazer? Vou lá e vou dilatar mais. Então, se já está moderado, vai virar importante e pode ser que ele evolua mal. Ou se ele fez algum AVC, algum evento embólico recente, também não deve indicar a valvoplastia por catéter balão. Então, isso aqui, né, eu vou lá com catéter, vou lá na mitral, faço uma valvoplastia percutânea, dilato ali a válvula mitral que está obstruída, e aí o paciente fica bem na maioria das vezes. Quando bem indicado, é um ótimo tratamento, fica bem aí alguns anos. O tratamento cirúrgico, né, então, quando o paciente já está sintomático e tiver contraindicação a essa valvoplastia percutânea, já quando tiver alguma complicação ou quando não puder fazer, e uma estenose mitral refratária, degenerativa, mesmo com tratamento clínico. Então, um paciente mais idoso que está evoluindo com estenose mitral degenerativa, a gente segura um pouco, porque ele foi adquirindo aquela estenose devagar, né? Então, a gente tenta tratar clinicamente, não deu certo, a gente avalia, troca, hoje em dia até algum procedimento na hemodinâmica também. Antigamente a gente via muito comissurotomia. O que é comissurotomia? Às vezes a gente vê um relatório, né? Sei lá, pós-comissurotomia mitral. O que é isso? Você foi lá, o cirurgião abriu e fez assim com o dedo. Empurrou, como se ele estivesse fazendo uma valvoplastia, só que aberta. Então, hoje, praticamente, a gente não faz isso mais. Mas, às vezes, ainda aparece e, às vezes, pode ser uma boa opção. A troca valvar, então, tem que definir prótese biológica e prótese metálica. Isso vai de acordo com a idade do paciente, com a metálica. A gente tem que dar anticoagulante, então, de acordo com a disponibilidade, né, do paciente em fazer o uso adequado de anticoagulação, e aí não pode ser os novos anticoagulantes, né? Tem que ser Marevan mesmo, então tem aquele problema todo do controle do RNI. E a insuficiência mitral. Então, falamos de estenose mitral. E agora a gente vai falar de insuficiência mitral, que também é uma valvopatia, talvez até a mais prevalente mundialmente, né? Ainda a reumática é muito predominante no Brasil, apesar de ser muitas vezes associada com um grau de estenose. A gente vê muita insuficiência mitral pura, sem estenose, em paciente reumático. No prolapso, a gente também vê bastante insuficiência mitral e secundária, né? Por dilatação ali do anel, ou obturação segmentar, a gente vê muita insuficiência mitral. O que a gente vai ter de clínica? Um aumento, né, das câmeras esquerdas, e aí eu vou ter um desvio para a esquerda, umas bulhas hiperfonéticas, um sopro, né, um sopro sistólico, aí, um sopro junto com o pulso, e sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, às vezes, pela própria hipertensão pulmonar e congestão pulmonar. No eletro, que vai chamar aqui a atenção são mais a sobrecarga das câmeras esquerdas. Então, a gente vai ver que, à medida que a insuficiência mitral vai evoluindo, o ventrículo esquerdo vai crescendo. E isso é importante até para a gente indicar troca valvar quando o paciente é assintomático. Então, quando a câmara cardíaca está crescendo e a fração de ejeção está caindo, é um sinal de alerta que está na hora de intervir naquela válvula. Ou quando o paciente está fazendo arritmias atriais ou ventriculares, a fibrilação atrial. Aqui um raio-x que vocês estão cansados de ver, né? Um congesto com aumento de câmeras esquerdas. Vários métodos para quantificar a insuficiência mitral, então é porque nenhum é bom,
né? Então a gente tem que fazer vários para ir montando ali nosso quebra-cabeça para chegar na conclusão se aquela insuficiência mitral é importante. E aí vem aquele quadrinho de novo que eu falei com vocês. Então é importante definir ao ecocardiograma que é importante, qual que é a etiologia daquilo? É prolapso, é reumático? Né? Isso é essencial hoje em dia a gente ter no ecocardiograma. Porque hoje, com esses novos tratamentos de hemodinâmica, isso é essencial, saber se é primário, se é secundário, qual que é o problema daquela válvula. Eu consigo resolver percutâneo ou eu tenho que mandar para plastia, para troca? Então, além de falar hoje, antes a gente falava assim, moderada, é importante. Hoje a gente tem que falar por que que ela é moderada, é importante. Tem que investigar mais a fundo, não sei direito, estou na dúvida. Hoje mesmo eu fiz um paciente, estou na dúvida, não sei se essa insuficiência mitral dele é por conta do aumento do átrio esquerdo ou se tem alguma coisa além. Um paciente que não é tão idoso, mas é muito hipertrófico. Será que tem mais alguma coisa que eu não estou vendo? E obeso, acabou de fazer bariátrica. Então, você não tinha uma imagem muito boa. Aí eu pedi um transesofágico para eu tentar definir a causa daquela insuficiência mitral dele, importante, que não estava batendo, quebra-cabeça, ele não estava fechando. Então, se não está batendo, a gente tem que tentar buscar uma outra causa. E ele falou para mim, eu canso para andar 2 quarteirões, eu vim parando. Então, ele é muito sintomático. Então, tá na hora de mexer naquela válvula. Eu vou mexer com. Isso tudo é importante a gente definir hoje em dia. Então, é sintomático, eu tenho que intervir. Hoje tem plástica, tem troca, tem mitral clip. Então, cada vez mais a gente tem novos tratamentos. E você fala assim, isso é longe da realidade, né? Isso aqui não é para nós, não, do SUS. Mas, assim, tá chegando, né? No SUS ainda não, mas está chegando cada vez mais perto. Nos particulares, a gente já tem feito. Os complicadores aqui, no caso da insuficiência mitral, é a queda da fração de ejeção abaixo de 60 e o aumento do diâmetro sistólico acima de 40, uma PSAP acima de 50 e uma fibrilação atrial de início recente. Então, isso já me faz pensar em intervir. Agora, se o paciente é assintomático, não tem complicadores, eu posso ir acompanhando ali a mitral dele. Gente, se vocês quiserem interromper e perguntar, né? Porque às vezes eu fico falando aqui, e antes, ao vivo, a gente consegue ver se a pessoa está entendendo, mas assim, no virtual não dá para a gente ter essa noção, esse parâmetro, né? Então, se vocês quiserem interromper, pode ficar super à vontade, tá? Não, tá ótimo, Flavinha. Pode continuar. Então, tá bom. Então, o tratamento, né, dessa IM importante, primária, a gente vai avaliar a plástica valvar, e aí os resultados são muito bons quando eu tenho um prolapso isolado, principalmente do P2, do folheto posterior. São ótimos resultados. Eu entrei numa troca valvar, numa pastia valvar mitral com um prolapso de P2 isolado, ficou maravilhoso o resultado, a válvula ficou muito boa. Mas e aí vem o selecionar bem o nosso paciente. Então, os resultados desses tratamentos que não são troca, percutâneo, né, ou mitroclip, dependem muito da seleção adequada do paciente para ter bons resultados. Então, a troca valvar mitral também, né, está indicada e é o que a gente mais faz hoje, né, quando a gente não pode fazer plástica valvar. Então, às vezes eu tenho um prolapso do folheto anterior, do folheto posterior, não dá para fazer plastia, o resultado vai ser ruim, o paciente vai evoluir mal, o ideal é trocar. E aí a gente escolhe biológica ou metálica, e cada vez mais a gente está escolhendo mais a biológica hoje em dia, porque mais para frente, se ela tiver algum problema, eu posso fazer um valve em valve. Pensa, o tanto que a gente mudou de quando eu fiz residência, né, para agora. Antes eu não pensava assim, não. Falava assim, põe uma válvula metálica aí que vai durar para a vida toda, né? Hoje não. E a biológica dura em média aí 10 anos. Hoje eu penso, será que um paciente de 40 e poucos anos, será que eu vou pôr uma metálica? Né? Assim, se ela durar uns 15 anos aí, quem sabe faz um valve em valve, se precisar, não precisa abrir o peito de novo, né? A cirurgia aberta, a gente sabe de todas as complicações. Então, a gente está mudando até a forma de indicar. E ainda é muito discutido, né? O que você vai fazer com o seu paciente? Então, tem que individualizar e discutir caso a caso. E a clipagem percutânea da válvula mitral, que é um mitroclip, também deve selecionar muito bem os pacientes, né? Avaliar essa condição anatômica favorável, ainda em pacientes de alto risco, né? Que não tem uma condição cirúrgica adequada, já cheio de comorbidade, geralmente são esses pacientes que a gente tem feito. E fazer a decisão conjunta aí com o heart team.
Aqui mostrando o que é um mitroclip. É um clipe mesmo, ele vai lá, clipa a válvula e uma regustação que era importante, vira leve. E vira mesmo. Isso é real. Às vezes, não só com clipe, o que eu entrei em 2 mitroclips até hoje. Todos dois precisaram de 2 clipes para resolver o problema ali e era um prolapso. Ficou muito bom. A IM secundária, né? Aquele paciente que tem já uma insuficiência cardíaca, que tem uma dilatação das câmaras esquerdas e acaba tendo uma regurgitação ali por uma má cooptação das cúspides, também a gente tem que avaliar. Geralmente a gente trata clinicamente, a intervenção é muito complexa. Hoje a gente tem indicado o CLIP em algumas situações, mas o tratamento clínico é o basal, assim. O CLIP é a exceção. Então, paciente com insuficiência mitral secundária importante, a gente tem que tratar clinicamente. É isso que a gente tem que guardar. Só se estiver muito refratário, né? Paciente muito idoso, é que a gente avalia outras coisas. E a óptica, né? Tão maravilhosa quanto a mitral. Muita coisa para a gente falar. Então, a válvula aórtica, a gente já falou um pouquinho dela. Ela é tricúspide na maioria das vezes. E a causa mais comum é a calcificação, que vai acontecer principalmente no paciente idoso. Então, com o envelhecimento, eu falo com o paciente que o envelhecimento, a válvula aórtica vai calcificar mesmo. Ela está trabalhando ali há 70, 80, 90 anos sem parar, né? No paciente com bicúspide, ele vai calcificar mais cedo. Então, quando você vê um paciente ali em torno de 50, 60 anos, que está com uma estenose aórtica importante, você já pode perguntar, sua válvula é bicúspide? Porque muito provavelmente porque ela envelheceu mais cedo. Na maioria das vezes, a gente vai ver isso aqui a partir de 70 anos, 80 anos, uma estenose aórtica nesses pacientes mais idosos. O tratamento TAV, né, transcatéter, é uma opção hoje, a troca valvar cirúrgica, levando em consideração aí a expectativa de vida, fragilidade, né, do idoso e anatomia valvar aórtica. A gente mede a distância das coronárias para ver se vai ter um bom resultado, mas temos feito muito, muito mesmo, tá? A gente tem feito assim, muito mais do que o tratamento do mitral, assim, tipo, 1 por semana, lá no Horizonte, a gente tem feito muito mesmo, e com ótimos resultados, e uma boa opção a troca valvar aórtica, mas também em casos selecionados, pacientes acima de 70 anos, com um grau já de risco maior para a cirurgia, eles tá saindo novos trabalhos aí, falando em tratar o paciente com risco moderado, mas ainda assim a gente tem que ser acima de 70 anos e com algum tipo de, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade, algum problema assim a mais, que vai aumentar o risco, que vai fazer com que aquele paciente seja um alto risco. Mas muito sendo feito muito, coisa que a gente não fazia no passado de jeito nenhum, né? Mas hoje está aí. É um procedimento do dia a dia. Exame físico, maravilhoso, pulsos parvos tardos, né? Um sopro sistólico, um soprão, quando você quer dar aula de residente, é o paciente que você escolhe para mostrar o sopro, porque todo mundo vai escutar esse sopro. Às vezes o paciente é assintomático, mas tem um soprão, né? Então a gente fala que o paciente com estenose aórtica morre antes, né? Então, paciente com estenose, falei errado, paciente com estenose mitral assiste o aórtico com estenose aórtica jogar bola, mas o aórtico morre antes. Por quê? Porque o estenose mitral é muito sintomático. Cansa para qualquer coisinha, né? Porque tem uma dificuldade, uma congestão pulmonar ali tão significativa, que ele não aguenta nada. Mas o aórtico, quando vira importante, ele morre rápido, tá? Tem que intervir rápido. Então, é um paciente que tem um soprão, uma hipofonese de B2, tem aqueles fenômenos todos de ausculta, né? Fenômeno de Gallagher-Dandin, que simula uma IM. Deixa eu ver que tá difícil de passar. Aí. Tem aquelas manobras que a gente está aqui no foco aórtico, opa, irradia para a fúrcula e para a carótida, então é o sopro do residente. Vai ficar feliz que escutou tudo. O eletro, sobrecarga de câmaras esquerdas e alteração da repolarização, com aquele padrão de strain às vezes. O índice cardiotorácico pode ser normal, sinais de congestão pulmonar também a gente pode ter. E a área valvar também, abaixo de 1, a gente considera importante. Hoje em dia, é importante indexar, né, para definir se realmente é importante ou se é severa, né, e a gente tem novas classificações hoje.
O gradiente médio tem que estar acima de 40, a velocidade do jato acima de 4. A gente faz uma relação de fluxos ali, porque aí a gente não vai levar em consideração a via de saída, porque o cálculo da área valvar é um cálculo puramente matemático. Então, se você erra um pouquinho ali na medida do diâmetro da via de saída, e você ainda eleva ao quadrado, então você pode errar totalmente. Então, é essa a razão das velocidades dos fluxos, a gente não considera o diâmetro e não eleva ao quadrado. Então, é um valor bem fidedigno. E cada vez mais novos cálculos, né? Impedância válvula arterial, tem que olhar a pressão do paciente, porque se a pressão estiver alta, eu posso superestimar ali o gradiente. Então, a válvula é uma avaliação complexa. Uma avaliação, você definir que é importante mesmo, que você deve indicar a cirurgia, é uma avaliação complexa, sim. Por isso, tantos números, porque nenhum é maravilhoso. Então, aqui, né, os números todos que eu falei com vocês da avaliação dessa estenose aórtica aqui o diâmetro da via de saída a gente mede aqui, ó, pega lá na imagem, põe um zoom às vezes e mede essa distância. Então, a chance de eu errar é muito grande. Então, tem que treinar. E aí a gente vai para aqueles passos. Qual que é a etiologia? É aterosclerose, é degenerativa, reumática? Às vezes acontece. Eu tenho uma paciente que trocou a válvula aórtica por reumático, doença reumática, e não trocou a mitral. Então, assim, às vezes ela comete mais a válvula aórtica do que a propriamente a mitral. Porque você pensa em estenose em febre reumática, você pensa logo em mitral, né? Mas às vezes não, às vezes a mais acometida é a reumática. E a válvula aórtica bicúspide, né? Geralmente associado com outra aortopatia, então sempre avaliar coarctação de aorta quando a gente vê válvula aórtica bicúspide. Passo 3, os sintomas, e aqui contei a história do mitral, o aórtico que assiste o mitral, ao contrário, do mitral que assiste o aórtico jogar bola. É por isso que quando o aórtico fica sintomático, ele já tem, se não intervir, 2 anos de prognóstico de vida, se ele estiver evoluindo com dispneia, porque ele vai estar evoluindo com insuficiência cardíaca. 3, se ele tiver angina. E 5 anos de prognóstico de vida. Então, eu falo que é 5, 3, 2. Se a gente guardar que isso aqui cai nas provas todas de título de tudo. De faculdade, de título de cardiologia. Porque quando começa sintoma, porque conversando. Valeu. É a nóis. gente tem que lembrar de Se UTI. agarrado. E tá bom, tá caminhando. Estenose aórtica. Dá para pagar as coisas tudo? Acho que tem alguém. Deixa eu ver. Estenose aórtica é importante. A gente vai fazer aqueles passo a passos, né? Ver a etiologia, ver sintoma, dispneia, angina e síncope. 5, 3, 2 de vida, de anos de vida, se não tiver interferência. Se tiver sintoma, eu já devo indicar cirurgia, TAV, valvoplastia por cateter balão, a gente praticamente não faz. É mais cirurgia ou TAV. Se tiver algum complicador, o paciente não tem sintoma, mas a fração de ejeção está caindo, talvez está na hora de intervir. E segmento individualizado. Se você está achando que o paciente está evoluindo mal, não está muito certo dos sintomas, acha que ele pode estar cansando, às vezes ele fazia uma coisa, esses dias eu fiz um eco domiciliar, e é um paciente idoso que a fisioterapeuta falou, tem alguma coisa errada. Antes ele fazia esse exercício aqui comigo e agora ele não dá conta mais. Ele não falava, era um paciente pós-AVC, e a fisioterapeuta percebeu que tinha uma coisa errada e ele tinha tido uma evolução dessa estenose aórtica, que agora, no momento, era uma estenose aórtica importante. Mas nem sempre vai ser os sintomas típicos, né? Às vezes vão ser sintomas inespecíficos do dia a dia ali do paciente. Você vai indicar a cirurgia de troca valvar como primeira escolha, principalmente naqueles pacientes com baixo risco e risco intermediários, que é o STS abaixo de 8%. Por quê? É o mais tradicional, a gente já sabe a evolução disso aí, a gente sabe que o resultado é bom a longo prazo. E a TAV, cada vez mais, a gente tem tido mais conhecimento disso e a gente tem indicado cada vez mais e com bons resultados. A valvoplastia é mais como uma ponte terapêutica, quando o paciente está gravíssimo, mas, sinceramente, ninguém faz. Né? Assim, hoje, com as novas intervenções, a gente acaba fazendo TAV direito. A TAV é isso aqui, né? And the leaflet motion is restricted. O som está saindo aí para vocês? So to perform the TAVR or transcatheter procedure, a wire is inserted in the femoral artery. It is threaded up through the aorta and around the aortic arch. And then that wire is passed through the stenotic aortic valve and placed in the left ventricle. Following that,
a balloon catheter is passed over the wire into the stenotic aortic valve. The balloon catheter is then inflated, opening up the stenotic valve, cracking the plaque, and freeing up the leaflets. And that's in preparation for the stent valve or the transcatheter valve to be inserted. And the first rendition that you see is the first stage of the catheter going in, and then the second stage of the catheter coming through around the aortic arch, over the wire, and it's going to insert into the stenotic valve. Once the catheter is placed in the valve, the stented valve is ballooned open, pushing the diseased leaflets out of the way and leaving a functioning aortic valve in place. And then the wire is removed, and you can see the leaflets of the aortic valve opening and closing, providing normal flow through the valve. Então era isso, né? Uma válvula de uma estenose importante, a gente consegue abrir e colocar uma prótese endovascular ali, voltando completamente ali para o normal. A insuficiência aórtica, o que eu vou ver é um sopro diastólico, diferente da estenose aórtica, né, que é um sopro sistólico. Na estenose aórtica, que cai nas provas de residência, os sinais todos, né, que é o sopro de Auschwitz, martelo d'água, ocorre, que tem aquela pressão divergente, os sintomas clínicos de que tudo pulsa, né, que a úvula pulsa, a cabeça pulsa, então Miller, Musset, sinal de Beck, dança das carótidas. Então, quando a gente tem uma redução aórtica importante, eu tenho todos esses sinais semiológicos. Eu falo com os meninos lá nas ciências médicas, se cair na prova de residência um nome esquisito de um sinal clínico e não souber, chuta insuficiência aórtica, que a chance de acertar é muito grande. Porque são muitos nomes semiológicos e realmente cada pulso diferente ele tem um nome. Mas não é o nosso caso aqui hoje. Essa aqui é uma insuficiência aórtica importante. Esse é o ventrículo esquerdo e essa é a aorta. A válvula aórtica. Peraí. Esse aqui, ó, voltando, né? Esse fluxo voltando aqui, que é a insuficiência aórtica importante. E acaba que os sinais semiológicos vêm exatamente isso aqui. Então, o fluxo voltando aqui, ele dificulta o folheto anterior. Ele vem exatamente em cima do folheto anterior da válvula mitral e dificulta dela abrir. Né? Então, aí vem mais um sinal semiológico. O eletro, a gente vai ver sobrecarga das câmaras esquerdas. Então, assim, começou a ter insuficiência aórtica, começa a crescer. Ventrículo e átrio, é impressionante. Às vezes eu começo a fazer o eco, vejo uma câmara aumentada esquerda, não estou vendo porquê, na hora que eu coloco o colo, eu já vejo aquela insuficiência aórtica. O aumento da silhueta cardíaca, né, no raio-x, as custas desse crescimento aí do ventrículo direito, e sinais de dilatação ou ectasia da aorta. Então, esse aqui é um raio-x de uma insuficiência aórtica. Também várias medidas que a gente tem que fazer para definir se aquela regurgitação é realmente importante. Então, não tem nada muito maravilhoso, a gente tem que ir somando ali para chegar numa conclusão. As causas são as mesmas, né? Com algumas que chamam mais atenção aqui, que é a dissecção de aorta, síndrome de Marfan, né? Que a gente tem que lembrar aqui mais, no caso da insuficiência aórtica, as endocardites, né? Que acabam lesando a válvula ali, deixando voltar mais sangue. O quadrinho aqui de toda valvulopatia, que é definir se realmente é importante, definir a etiologia. Aqui, no caso da válvula aórtica, da insuficiência aórtica, eu tenho que ver se ela é bicúspide, e se ela é bicúspide, ou se ela é causada somente pela dilatação da aorta, mesmo sendo bicúspide. Então, paciente hipertenso, paciente tabagista, homem, tem mais chances de ter uma ectasia, um aneurisma ali de aorta, né? Marfan. Então, eu tenho que olhar, toda vez que eu vejo uma insuficiência aórtica importante, eu tenho que medir ali, principalmente a aorta ascendente, para ver se aquela é a causa da insuficiência, porque vai crescendo a aorta, a válvula não fecha direito, deixa voltar sangue. Se o paciente está evoluindo com sintomas de espinéia, angina, síncope, se sim, avaliar, né, cirurgia, e avaliar também os complicadores, e aqui vem o crescimento do ventrículo, que é um ventrículo bem grande, né, um ventrículo acima de 75 de diâmetro diastólico e 55 de sistólico. E nos não reumáticos, 70 e 50. Esses números parecem muito número, mas são números importantes quando você vai definir troca valvar. Né? A gente tem que avaliar isso tudo, sim.
E se o paciente não tiver nada disso, eu vou seguir ali caso a caso. A cirurgia, né, geralmente é o tratamento de escolha. Importante a gente avaliar a aorta ascendente para ver se eu tenho que fazer só a troca da válvula ou se eu vou fazer um tubo valvado, se eu vou fazer um reforço ali da aorta também, né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma troca aórtica com tubo valvado e avaliar essas TAVs. Mas a gente faz mais TAV no caso de estenose do que de insuficiência mesmo. Na TAV e na insuficiência aórtica a gente ainda está estudando para ver se vai ter bons resultados. A hemodinâmica, às vezes o eco não está batendo na clínica, às vezes a gente pede um CAT ali para avaliar as pressões, né, e avaliar melhor a estenose aórtica. Mas hoje com a ressonância a gente tem pedido cada vez menos CAT nessa diferenciação clínico-ecocardiográfica, né? Mas se a clínica não está batendo com o eco, vamos investigar mais que tem uma coisa errada, porque as coisas têm que juntar ali e chegar numa conclusão. Não dá para falar que o eco é importante, mas o paciente não tem clínica. Gente, falei, mas eu acho que era isso que a gente tinha que falar hoje. Estou super às ordens, se vocês tiverem alguma dúvida. Acabei tendo que falar um pouco mais rápido, principalmente a parte clínica, né, e de eletro, mas estou super às ordens aí para qualquer dúvida. Obrigada, Flavinha, foi excelente. Eu acho que o mais interessante é ver seu olhinho brilhando na semiologia, né? Isso que é muito legal, né? Quem respira Apesar, isso o dia todo, né? Quem vive, né? E por isso que eu acho importante alguns temas trazer o especialista para falar, porque obviamente, né? Você vive isso, respira isso e fala com muito mais propriedade, né? Para a gente. E sobre um assunto complexo que eu acho que é essa ideia que é o que você fez, é trazer um pouco para a gente um assunto que é complexo, mas para a gente conseguir pelo menos entrar nesse mundo e saber que é difícil, né? A gente pensa, uma estenose, como é que ele, né? Como é que fez esse diagnóstico? Como é que diferenciou em moderada, grave? Sabe que são passos complexos, tanto do ponto de vista de análise, né, do ecocardiograma, como não sendo dissociado da clínica, né? E os meninos, você sabe, como você demonstrou aí, né, essas quatro principais, mas o pavor nosso é sempre a estenose aórtica quando chega no CTI, porque é, realmente é descompensado. É sempre o pavor, quem sabe, aí, quando chega grave, descompensado, justamente porque o manejo do paciente com estenose aórtica grave, né, entubado, grave, descompensado, é muito difícil. Né? Não tolera beta-bloqueio, não tolera vasodilatação, não tolera tirar muito volume, aí você tem que ficar naquele equilíbrio de pratos até você conseguir colocar ele numa condição clínica para transferir, para ser avaliado, né, pelo heart team de algum hospital de referência. Então, o pavor nosso, de fato, é a estenose aórtica grave quando chega descompensado mesmo. Mas é, bom que você tranquilizou, quem sabe que é uma condição que é uma mortalidade alta, né? Então, mesmo a é. gente ali descabelando, no final das contas, aí inerente à patologia, né? A gravidade, né? Geralmente o paciente é mais idoso, né? Então é mais complexo por esse motivo também. E é físico, né? É uma barreira física ali, por isso que o manejo é difícil. Você tem que abrir a válvula. E agora com essas TAVs, a gente tem visto ali muito a parte clínica na hora que você tira a barreira física. Segunda-feira a gente fez uma TAV, na hora que abriu, colocou a prótese, o paciente estava mais hipotência, de repente ela fez uma pressão altíssima, o ventrículo quase colando, assim, né? Existe até o tal do ventrículo suicida, quando você abre rápido, mas o ventrículo não entende o que é que aconteceu aqui, né? Eu estava fazendo uma força danada para poder Então, conseguir, nada melhorou. para poder fazer débito, de repente eu posso fazer uma força né? Que qualquer forcinha eu já estou mandando. Então, assim, realmente é um reajuste clínico ali, quando tira a barreira mecânica, que até isso é complicado. Então, às vezes o paciente faz esse ventrículo suicida ali, por conta tirou rapidamente a barreira física e tem um PCR também. Então, assim, é complexa a estenose aórtica mesmo, tem razão. Eu vou parar a gravação e aí vou deixar aberto aqui para os meninos tirarem alguma dúvida, viu?